Espero que vocês estejam lendo os boletins, aproveitando as leituras diárias. Não sei se todos estão acostumados, talvez alguns já tenham até esquecido, como eu que fiquei 4 anos fora. Tem a lição, dentro da lição, né? A gente tem as leituras diárias aqui. Essas leituras, elas são intencionais e dão base para algumas referências que serão citadas durante a lição. Então é importante você fazer essa leitura diária aqui. Consulta os textos, pensa, puxa, como isso aqui tem a ver com a lição, com o que está sendo falado com a lição. Faz esse exercício, é bem interessante, tá bom? E vai dar base. Tem argumentos durante a lição, no meio da lição, que vão beber dessas fontes aqui, né? Então tem essa leitura diária, façam, né? E o boletim também. Leiam um boletim, feito com carinho, feito pensando em trazer boa compreensão da palavra, em facilitar, né, o entendimento. Anotem suas perguntas, dúvidas, comentários, pode trazer. A gente quer crescer junto, não é isso, pastor? Crescer junto, debaixo da boa mão do Senhor, né? Da sua santa palavra deixada para nós, né? Revelada para nós. Ok, gente? Então, pensando nisso, né? Estamos diante da palavra do Senhor. Querendo crescer, né, com ela. Queria começar orando na dependência do Senhor. Salmo 119 fala que uma oração, né, do salmista: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? Então vamos começar esse tempo orando. Pedir para alguém orar. Quem quer orar por nós? Por favor. Pode ser? Ele sinalizou. Desculpa, Lu. Pode ser, Kleber. Por favor. Amém. E damos graças a Ti, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é suficiente para nós. No Senhor nós temos tudo aquilo que precisamos. Temos a segurança. Senhor, nós também acreditamos que na palavra que o Senhor deixou para nós, nós temos a garantia do nosso sucesso aqui na terra, Senhor. Nos debruçar diante da Tua palavra é a nossa maior necessidade. Aceitar o confronto, Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas através da Sua palavra. Isso é o que nós precisamos, é o que nós aceitamos e entendemos como cuidado do Senhor para nossas vidas, Senhor. Por isso Te dou graças por esse tempo aqui tão precioso, tão importante, tão necessário e útil, Senhor, para os propósitos do Teu coração para nossas vidas, Senhor. Esse tempo, ele nos faz perceber o cuidado do Senhor, o interesse do Senhor em nos aperfeiçoar, com a finalidade de que um dia, Senhor, nós estejamos na Tua presença, Senhor, podendo desfrutar desse ambiente tão completo, Senhor, que é a Tua presença, estar contigo, mas só pelo lavar da Tua palavra em nós, Senhor, que é possível nós chegarmos, nós estarmos aptos a esse encontro, esse trabalho que o Senhor faz através da palavra em nós. Muito obrigado, Senhor, esse tempo. Aqui é com gratidão que nós estamos aqui e abrimos o nosso coração, pedimos a intervenção do Teu Espírito no nosso ser, para que a palavra encontre lugar, encontre morada, e que os Teus propósitos, Senhor, eles sejam cumpridos com esse tempo aqui. Em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Kleber. Pessoal, vamos lá. Então, uma rápida contextualização aqui, tá bom? Rápida. Estamos estudando a carta de Paulo a Tito, e Paulo tinha deixado Tito em Creta, certo? Uma ilha no meio ali do mar Mediterrâneo. E aí, qual era a situação das igrejas lá em Creta? Rapidinho. Vamos lá. Primeiro, igrejas imaturas. Nasceram por volta de 33 depois de Cristo, ali no Pentecostes, provavelmente. E aí já tinham se passado cerca de 30 anos, 33 anos. E as igrejas ainda não tinham uma liderança forte. Então, estavam sendo influenciadas pela cultura. E alguns falsos mestres tinham invadido a igreja, ok?
estavam propagando um ensino ruim, danoso. E por isso, famílias inteiras, o próprio texto diz, estavam sendo arruinadas pelo falso ensino. Ok? A situação era boa? Não, bem ruim. A missão de Tito era fácil? Não, muito difícil. Com isso tudo, o que estava acontecendo? Qual era a situação então das igrejas em Creta? O testemunho cristão delas, a maneira como as igrejas estavam vivendo, né, a vida, não estavam condizendo com o testemunho do Evangelho. Com a palavra de Deus era diferente, né? Era diferente, influenciados pela cultura, falsos mestres ensinando um legalismo, coisas desnecessárias à fé, que impõem fardos aos crentes. E aí o testemunho estava prejudicado. A mãozinha assim. Testemunho prejudicado, tá bom? E qual é a estratégia então, diante dessa situação tão terrível, tão difícil? Tito foi deixado lá. E qual é a estratégia de Paulo, de Tito, para resolver essa situação? Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 1, vamos ler de 1 a 5. Vamos ler de 1 a 5. Cadê o microfone, Cícero? Você que vai entregar? Você não quer sentar ali pelo meio? Para não... Por favor. Você pode ler para a gente? Tito 1, de 1 a 5. Pode ser, Cícero? Tito, capítulo 1, de 1 a 5, para a gente entender qual é a estratégia. Pode ler? Pode. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Joia. Obrigado, Cícero. Então, olha só, olha aqui meu desenho. Espero que isso aqui fique bem claro na mente de vocês, toda vez que vocês lerem a carta de Tito, tá bom? Qual é a estratégia, então? Paulo já começa dizendo, olha, Deus, no devido tempo, revelou a sua palavra. E aqui eu coloquei como evangelho, a mensagem de salvação. Deus deixou clara a sua mensagem de salvação, uma mensagem que estava prometida, uma salvação, né, prometida, desde os tempos eternos, que Deus decidiu salvar pessoas, oferecer a vida eterna a pessoas, ok? E aí Deus revela o Evangelho por meio da palavra dele, pregada por Paulo, e aqui eu coloquei entre parênteses, e os apóstolos. Então Deus usou homens, a gente já estudou isso aqui, já teve, isso já foi tratado no boletim anterior, né? Deus usou homens para revelar a sua mensagem de salvação, beleza? E aí, esses homens pregaram essa mensagem, e aí, neste caso aqui em Creta, Paulo, a Tito, meu filho, na fé comum, na mesma fé, a Tito, meu filho, então Paulo pregou a Tito, Tito creu, ok? E ele deixou Tito em Creta para quê? Para que Tito, deixa eu abaixar aqui, constituísse líderes e investisse na vida das igrejas, beleza? Terminando aquilo que já tinha sido começado por Paulo e Tito na ilha. Então, olha, nós começamos um trabalho aí na ilha, que estava numa situação terrível, e eu, que sou o apóstolo de Jesus Cristo, o enviado de Jesus Cristo para revelar a sua palavra, te deixei aí para estabelecer líderes e para lidar com as igrejas, resolvendo essa situação aqui, ok? Lidando com essas questões. E aí eu chamei de arrumar a casa.
para terminar o que tinha sido começado, tá bom? Vejam que Paulo ensina a Tito, e Tito deve transmitir esse mesmo ensino aos líderes e às igrejas. Olha aí, por favor, Tito 2,7. 2,7. Enquanto Tito ensinava por palavras, então eu vou botar aqui, ó, ensino. Tito deveria ser o quê? Exemplo. Então, ó, ensino e exemplo pessoal. Beleza? A sua pregação tem que condizer com a sua vida. Porque esse é o evangelho, olha só, Tito 1:1. Esse é o evangelho que promete a vida eterna para que você creia e chegue a um conhecimento dessa verdade que conduz a uma vida piedosa, ok? Então, o ensino de Paulo para Tito tinha que terminar em uma mudança de vida, caráter, conduta, beleza? Estão comigo? E Tito deveria ser para essas igrejas um ensinador. Quem pode ler o 2:1? Primeira parte aí. 2:1. Joia. Então, olha, fale, ensino, tá ficando feio, né? Estou escrevendo muito rápido. Ensinador, eu botei aqui. Então, um professor, né? Ensino, fale e seja um exemplo. Beleza? As duas coisas juntas. E os líderes? Esse é o nosso texto de hoje. E os líderes? Tito, constitua líderes em cada cidade de Creta. Como esses líderes devem ser? Tito 1. Vamos ler só o verso 6. Aliás, vamos ler de 6 a 9, mas a gente vai ficar hoje só no verso 6. Outra pessoa aí que possa ler, por favor, levanta a mão aí que o Cícero vai entregar o microfone. Lu. Tito 1, de 6 a 9. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher só, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Joia. Então, os líderes precisam ser homens de caráter. Começa com irrepreensíveis. Depois tem duas listas aí, né? Uma lista de características do lar, marido de uma só mulher, filhos. E depois ele vai falar, e tem que ser, não pode ser, né? Primeiro começa com os nãos. Não orgulhoso, não briguento, não ávido por lucro desonesto, não violento, não apegado ao vinho, mais hospitaleiro, amigo do bem. Então tem várias características pessoais que são públicas, né? São visíveis na vida dele. Por quê? O que se espera de um líder cristão? Que ele seja um exemplo. Percebem o padrão? Ensino e exemplo, ensino e exemplo. Verso 9. Apeguem-se firmemente à mensagem fiel. Qual mensagem? Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Qual mensagem? O Evangelho. A palavra que Deus revelou por meio da pregação dos apóstolos e tem sido transmitida. Percebem o padrão? Por isso que a gente chamou a lição anterior de essência da carta. Aqui, ó. A mensagem que Deus revelou por meio de homens que tem sido transmitida. Ele deve se apegar ao ensino fiel para que seja capaz de... O texto diz, Dona Rosângela, transmitir. Ele se apega como foi ensinada fielmente
para que seja capaz de... Aí tem uma dupla, a gente vai estudar ainda, mas tem um duplo propósito, né? Encorajar aqueles que querem o ensino, querem crescer no ensino, e também de refutar aqueles que se opõem ao ensino fiel. Beleza? Essa é a estratégia. Os líderes, enquanto Tito lida com as igrejas diretamente, arrumando a casa, os líderes que ele vai estabelecer em cada cidade, eles vão dar continuidade a essa estratégia. Qual estratégia? Eles são exemplo e eles ensinam o Evangelho. A mensagem de Deus que promete vida eterna, o Deus que não mente. É bonito, vou ler de novo, é melhor ler. É mais bonito na Bíblia. Para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade, que conduz à piedade, à vida piedosa, uma vida condizente com a mensagem de salvação. Verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então é isso. Eles vão ser exemplo e ensino dessa mensagem do Evangelho. Joia? Essa é a estratégia. Lá em Creta, e essa é a estratégia aqui, em qualquer lugar. Não é isso? Deus revelou a sua mensagem para que pessoas creiam, vivam de acordo e preguem aonde forem. Tudo bem, gente? Estão comigo? E aí Deus separou líderes, né? Lógico, a gente tem outros textos, né? Não está aqui em Tito, mas Deus decidiu usar uma liderança estabelecida, né? Para poder propagar essa mensagem, pregar, pastorear, cuidar. A gente vai tocar isso hoje, né? Brevemente. Então vamos lá. A missão de Tito, ela tem duas vertentes, que não são opostas, são complementares. Primeira, já está no seu boletim isso. A primeira é lidar com as igrejas. Isso é uma parte da missão dele. E a outra é constituir líderes. Beleza? Aliás, uma aplicação, né? Eu botei aqui para eu lembrar. Uma aplicação. Um bom líder, ele tem um caráter condizente, certo? Certo. E ele prega a mensagem fiel. Tem que ser fiel à mensagem do Evangelho. Joia. Mas um bom líder, e aí até o mundo sabe disso, né? Um bom líder, o que ele tem que ser capaz de fazer? Ou deveria estar preocupado em fazer? Desculpa. Desenvolver nova liderança. Porque ele sabe que o Evangelho é eterno, a palavra, a mensagem, ela não muda, é de eternidade a eternidade. Mas e ele? Ele é finito, né? Ele passa. Ele fica velho. Isso aí, Lu, pode rir. Ele fica velho, ele perde a comunicação, né, com os mais novos, o vocabulário vai mudando, né, isso aí, a coisa vai andando para frente e ele não consegue mais usar os... Tá ligado? Eu não sei usar isso, né, no WhatsApp, nunca uso, só com os jovens eu tento, mas eles me chamam de cringe. Pode falar. Cícero. Já existia uma igreja lá em Creta. Igrejas. Existia já, então, Isso. Quem que foram os primeiros a levar esse evangelho, embora de forma não tão estabelecida, não tão correta? Legal. Quem plantou as igrejas em Creta? Quem sabe aí? Quem plantou as igrejas em Creta? Viu? Possivelmente os crentes que estavam lá em Pentecostes. A gente já viu aqui no primeiro boletim, fala que Atos 2, né? Atos 2. Possivelmente. Vai. A igreja já estava lá estabelecida. O que é mais fácil? É consertar o que está errado ou estabelecer a igreja? E aí? O que é mais fácil? Consertar o que está errado ou começar do zero? Começar do zero. Só para provocar, né? Brincadeira, hein? Brincadeira.
Gente, olha só. Humanamente falando, a nossa tendência é responder o quê? Esquece isso aí, cara. Já está uma bagunça. Tem 30 anos que está desse jeito. Humanamente. Mas olha só, a estratégia aqui é de quem? É de Deus. Então, para responder, a pergunta tem camadas, né? A resposta tem camada. Humanamente falando, é mais fácil começar do zero. Mas, o que é importante a gente lembrar? Primeiro, a estratégia não é humana, ela é divina, que separou homens para fazer. E segundo, a igreja, ela é um corpo. Então, hoje, a igreja somos nós. Quem estava aqui, levanta a mão, quem estava aqui na IBC 25 anos atrás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu te ajudar. Vanessa, Miris, Luciana. Revela as idades. Gente, talvez 1/3 de nós, né? Ou menos. A igreja é um corpo. Entendeu? A igreja de hoje, assim, estou falando da igreja visível, né? Visível. É essa aqui. Mas daqui a 30 anos, qual vai ser a igreja? Alguns de nós ainda estarão aqui, outros terão passado, os nossos filhos estarão pregando. Entendeu? Então, eu penso que, divinamente falando, vale a pena investir. Vale a pena investir. Mesmo essa questão toda errada, ele investiu nessa igreja. É isso aí. É isso aí. Deus não desiste da igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, meu amigo, cultura e moral cercando, falsos mestres, as famílias estão uma bagunça. É possível restaurar. É possível. Isso. Isso. É isso aí. É isso aí. Tá certo, gente? Mas tem camadas, essa resposta tem camadas. Dá para conversar longamente sobre a sua pergunta, muito boa. Então vamos lá. Tudo bem? Vamos avançar? Tito 1,6. A gente não leu Atos 2, né? Desculpa, eu estou com ele aberto aqui. A gente não leu Atos 2. 2. Cadê? Ixi, fugiu. Aqui, ó, verso 11, né? Mas aí começa lá no 8. Vamos no 7, começa no 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, eles quem, né? O pessoal que estava ali ouvindo o barulho de vento, vendo o fogo, né? E os discípulos pregando nas línguas deles, aí eles falam, atônitos e maravilhados perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? A gente não está ouvindo em aramaico, a gente está ouvindo na nossa língua. Homens que vieram de outras regiões. O texto vai falar agora, a partir do verso 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses. Então tinha gente de Creta lá, judeus que vieram de Creta para a festa do Pentecostes, presenciaram a vinda do Espírito, ouviram a pregação na sua própria língua e voltaram para casa depois. Aí agora eu estou concluindo, né, com uma possibilidade que muitos concordam, né? Voltaram para casa falando, olha, nós éramos judeus, mas o Pedro, quando pregou, é a sequência, a gente ouviu falar do Cristo, que foi crucificado lá em Jerusalém. E aí as igrejas foram surgindo, né? Possivelmente, ou provavelmente. Joia? E como que Paulo ficou sabendo dessas igrejas? Bom, uma possibilidade grande é que na passagem dele, na prisão de Roma, primeira prisão de Roma, Atos 27 e 28, ele passa por lá de barco. Ele fica ali um tempo e depois ele segue viagem. Alguns vão dizer, olha, Paulo deve ter plantado igreja, mas foi muito rápido.
Então é pouco provável. O mais provável é que Paulo ouviu falar, conheceu crentes e falou, nossa, a situação aqui está ruim, hein? Foi preso, voltou com Tito, já conhecendo a situação, sabendo quem era Tito, volta com Tito, tem uma noção melhor, já começa a trabalhar nas igrejas e fala, mas eu preciso ir para outro trabalho, Tito, fica aí. Estou resumindo, mas essa é uma possibilidade grande, né? Beleza? Aí Tito ficou lá. Onde estávamos? Agora sim, Tito 1,6, né? Gente, dúvidas? Tranquilo? Não quero acelerar demais, não. Meu desejo é que vocês acompanhem, tá? Então vamos lá. A primeira parte da missão, no 1,5 é: te deixei para terminar as coisas que ainda faltavam, para completar. E constituir líderes. Só que na sequência, Paulo começa falando da missão de constituir líderes, é o que a gente já leu, do 6 ao 9. Então, quem pode ler, por favor, o verso 6? Bem alto aí, por gentileza, novamente. Né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Joia. Então, o verso 7, obrigado, André. Por ser encarregados da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Repete de novo. Então, verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. E verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Opa! Correto. Ninguém tem nada que falar dele. O que mais? O que vocês acham? Tem a ver com caráter, bom caráter. Fica meio estranho falar isso, mas não que seja digno de ser repreendido, né? Isso. Digno de repreensão. Não digno de... Legal. Não digno de... Obrigado, Ricardo. Não digno de repreensão. E não necessariamente perfeito. Foi isso que você falou. Não pode ser acusado. Joia. Gente, pensem no contexto, tá bom? Pensem no contexto, olha aqui. É necessário que o líder seja, deixa eu botar aqui, irrepreensível. Irrepreensível. Se eu escrever errado, vocês me corrigem. Por quê? Porque ele vai precisar ser exemplo, primeiro, né? Exemplo dessa graça que transforma. Tem que ser visível. Não é alguém perfeito sem pecado, que a Bíblia diz que não há ninguém. Se você diz que não tem pecado, você faz de Deus um mentiroso. Oi? Já está pecando. Já está pecando. É isso aí. Então não é perfeito sem pecado, mas se tem algo, eu lembro do pastor Ruiter, né, citando, uma linha solta que o inimigo pode usar para puxar e revelar nudez, né? Fala assim, olha só, tem uma pendência na sua vida que quando você fala do Evangelho, cara, você não é muito diferente da nossa cultura, entenderam? Por isso que eu escrevi isso aqui para vocês, né? Eu queria relembrar isso aqui. Tem algo na sua vida que, embora você fale que Deus salva e transforma, eu consigo mostrar na sua vida que você é um hipócrita, que essa mensagem é uma mentira. Você não é um bom exemplo dela, entendeu? Tem algo pendente. Então ele perde a credibilidade. É difícil, gente, achar alguém assim? É difícil achar alguém assim? Lá em Creta? Sim. Sim. Oi? Uma agulha num palheiro. Não, muito difícil. É difícil achar alguém no Brasil, assim, no Rio de Janeiro? Ué. Agora, talvez não na nossa igreja, né? Eu fiquei pensando na resposta da senhora. Tem homens aqui, né?
que a gente vê a vida e fala assim, puxa, esse é um exemplo. É um exemplo de pai, de marido, de profissional. Então eu entendi, dona Rosângela. Mas, gente, o padrão de Deus precisa ser alto, né? Precisa ser alto. Porque ele vai ocupar uma posição que exige isso. Ele vai ser líder. Ele vai ser líder. Tá certo, gente? Então, olha só, ele precisa ser exemplo. Então, tem que ser alguém irrepreensível, que não tenha ponta solta na vida. Tá bom? A Bíblia vai dizer que os líderes são irrepreensíveis no sentido de perfeito? Não. A própria Bíblia vai dizer que se um líder pecou, então ele precisa ser repreendido, mas não pode ser acreditado lá em Timóteo, né? Precisa de 2 ou 3 testemunhas para confrontá-lo, né? Para provar. Então, assim, a Bíblia reconhece que são homens que falham também, né? Não são perfeitos, mas não deixa a ponta solta, né? A gente vai falar mais disso na próxima lição também. Só que aqui então são homens irrepreensíveis. Essa expressão aparece 2 vezes. Verso 6, e aí fala sobre questões de família, beleza? Mulher, filhos. E depois aparece de novo, irrepreensíveis. E aí são características mais gerais, relacionadas ao caráter dele. Beleza? Então, nessa primeira, vamos focar aqui, ó. Irrepreensíveis, e eu vou escrever de uma mulher marido. Está no boletim de vocês assim, né? No grego é de uma mulher marido. O foco aqui, ó, o que vem primeiro, ó? De uma mulher marido. Então o líder precisa ser irrepreensível na maneira como ele conduz o seu casamento, lar, que começa pelo casamento, né? O núcleo familiar começa no casamento. Já existe, né? Já está completo no casamento. Já é uma família, né? Quando casa. Eu pulei uma parte importante. Tudo bem, vamos caminhar. Depois a gente volta. Dúvidas até aqui? Marido de uma só mulher, ou de uma mulher marido. Por que ele precisava ser de uma mulher marido? Por que Paulo fala para Tito, escolha homens que levem o seu casamento a sério? Por quê? Alguém arrisca? Olha para o quadro. Isso. Muito bom. Eu gostei das palavras, né? Responsabilidade, fiel, comprometido. Então, gente, olha só. É possível que alguém olhasse para isso aqui. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, tem que ser casado. É isso? Não. Não, por que não? Só serve líder casado, é verdade? Não. Vocês têm algum exemplo bíblico de homem solteiro líder? Paulo. Quem mais? Jesus. O maior, né? Mas ele não é solteiro não, ele tem uma noiva. Parece que tem a relação de uma mulher marido, a questão da fidelidade, assim como ele tem que ser a palavra fiel. Legal. Essa relação, né? As pessoas vão fazer a relação de quem é fiel tanto a relação marido-mulher, assim também será em relação à palavra, ele será fiel à palavra. Legal, gostei. Legal. Porque afinal a palavra da esposa é inspirada por Deus e útil. Não. Tô brincando. Olha só, é a palavra da esposa. Né? Olha só. É isso aí. O que o Kleber fez, né? Ele ligou a teologia, né? A mensagem do Evangelho. Ok? O boletim também faz isso com a gente. Obrigado, Kleber. Agora, como que era a cultura em volta? Homens infiéis, muitas mulheres,
homens com homens. Entendeu? Então, a cultura era terrível. E o ensino dos falsos mestres estava fazendo o que com famílias? Destruindo. Então o líder, ele precisa ser irrepreensível na sua família, para quê? Para fazer um contraste com a cultura. Lembra que eu falei com vocês? Cícero, você está pregando isso aí, mas olha só, eu vejo como você trata a sua esposa. Aliás, eu vi você dando carona para uma mulher estranha, para um lugar estranho. Aliás, entendeu? Não pode ser assim. É hipotético, por favor, você é um exemplo para mim, cara. Olha só. Então, o líder, ele precisa ser irrepreensível no... Eu gostei das palavras. Responsabilidade, fidelidade, compromisso com a esposa. Não há dúvidas de que ele é fiel, ama sua esposa, valoriza, ok? Investe na vida dela. Não há dúvidas. Ele a alimenta, ele a encoraja. Então, ele é um homem dedicado à sua esposa. E, gente, cá entre nós, o texto não fala da esposa, tá certo? Nem está no boletim isso. Não fala da esposa. E a esposa tem que ser também um exemplo. Não fala. Mas cá entre nós, qual é a tendência de um marido agir assim com a sua esposa? Qual é a tendência? Natural. A esposa responde bem, né? A esposa vai responder bem. A tendência natural. Ela vai ser uma mulher feliz, realizada, contente. E isso revela o quê? Aí agora sim, vou chegar em você. Isso revela o quê? Quem criou o casamento? Deus. Para quê? Qual é o propósito do casamento, gente? É me fazer feliz? Eu casei para ser feliz, já, que me faça feliz. É isso? Qual é o propósito do casamento? Desculpa, os dois falaram juntos. Para que o homem não viva só. Ok. E ele vivendo em companhia, dois, um homem, uma mulher, que se tornam um. Se tornam um no casamento. O casamento, então, espelha o quê? Aquele que criou o casamento. Pai, Filho, Espírito Santo, que são um. Então, quando Deus cria o casamento, aliás, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus, que geram o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então, geram outros à sua imagem. Então, eu vejo Sidney e Cláudia, 2, que são um e geram Michele, Vinícius e Vitor. A cara deles, né? Então, olha só. 2 que se unem e reproduzem a imagem. Não parece com a Trindade? 3 que são um e se multiplicam. Lógico, nós não somos deuses, né? Nem tem como. Mas somos imagem e semelhança de Deus. Faz sentido? Só que tem uma outra ilustração mais direta aqui. Mais direta. Vou chegar no Kleber agora. Então, sim, os líderes têm que tratar bem as suas esposas, têm que ser responsáveis, têm que ser dedicados, comprometidos, fiéis, por causa da cultura, mas por causa do Evangelho também. Qual é a mensagem do Evangelho que a gente conhece? Claríssima. Que Deus se fez homem, um homem, Jesus Cristo. Nasceu de mulher. E Ele deu a sua vida para comprar para si quem? A sua noiva. Então, olha só. O Evangelho é sobre um casamento entre Cristo e a igreja. Abre em Efésios 5, por favor. Efésios 5. Eu não sei que horas tem, gente. Vocês me ajudem. Ixi. Será que vai? Efésios 5. Essa ilustração é direta, né?
Efésios 5. E Paulo, quando está falando sobre o amor do marido para com a esposa e a submissão da esposa para com o marido, ele fala e termina dizendo, versos 31 e 32. Começa no 22, né? A mulher deve ser submissa ao marido. Aí a partir do 25, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão de amor do marido. E aí olha lá no verso 31 a 33. Olha o que ele faz. Quem pode ler, por favor? Efésios 5, 31 a 33. Ele está falando de marido e mulher, e de repente ele faz no 32. Este mistério é profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, o casamento, eu quero um exemplo da união com Cristo e a igreja. Tem um exemplo, assim, uma ilustração boa? O casamento. Um homem que, como líder, o cabeça, serve o seu lar, por amor à sua esposa. Ele lidera servindo. Ele é o cabeça para quê? Para mandar? Para oprimir? Ele é um cabeça para quê? Para servir. Gente, a primeira característica, olha Tito, volta para Tito. A primeira característica do líder, a partir do verso 8, aliás, a partir do verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso. Qual é o contrário de orgulho? Eu sou. Qual é o contrário de orgulho? Humilde, humildade, servo. Jesus falou, vocês querem ser o maior? Vocês querem liderar? Vocês vão ter que ser o menor de todos. Porque nem mesmo o filho do homem, aí ele dá o exemplo dele, né? Aí não tem discussão mais. Eu que sou Deus, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Você quer ser líder? Você almeja a liderança? Tito, como você vai escolher líderes para as igrejas? Homens que servem, como Jesus serviu, que se sacrificam, que se entregam. Puxa, Paulo, legal, muito bom. Onde eu posso ver isso? Tem algum teste que eu posso fazer? Responde aí, tem algum teste? Tem, pergunta para a esposa dele. Perguntar para a Rutinha. Rutinha, André te ama. Te ama, ele se sacrifica, ele abre mão, muito mais do que eu mereço. Opa, é um bom sinal. Aqui, ó, é um bom sinal. Como que são os homens na nossa cultura? Como que são os homens na nossa cultura, aqui Brasil? É machão, né? Machista, opressor. As estatísticas de violência doméstica só aumentam. É assim, né? O padrão é esse. Não aqui. Não para aqueles que foram servidos por Jesus. Aqueles que foram servidos por Jesus na cruz. Eles servem. Começando aonde? No lar. Começando no lar. Beleza, gente? Por causa da cultura, mas também por causa do Evangelho. Na casa dele eu vejo o Evangelho e é belo, é belo. Então quando ele fala, ele mesmo é o exemplo do que ele fala. Beleza? Vamos caminhar? Dúvidas até aqui? Estão comigo? Tranquilo? Tito é bonito, né? A carta de Tito é bonita, dá esperança, né? Vale a pena fazer isso? Vale a pena, por causa de Deus, né? A estratégia dele. Beleza? Vamos avançar?
Tito 1,6. Então, o marido de uma só mulher. Quem pode ler a sequência, por favor? Joia. E tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Então, quem tem que ter filhos crentes que não sejam acusados? O líder. De novo, a gente continua avaliando o caráter de quem? É dos filhos? Não, é do líder. Então, deixa eu escrever aqui. Filhos. Joia. Mas, Tarcísio, para o cara ser líder na igreja, ele precisa ter filhos crentes. Então, se não tem filho, não pode ser líder. É isso? Não. Não precisa ser casado, se a conduta condiz. Tá, tem filhos, mas são muito pequenos, ainda nem deu tempo de entender o evangelho. Não pode ser líder. Verdadeiro ou falso? E aí os filhos cresceram. Teve 6 filhos. 4 se converteram, todos adultos agora. 4 se converteram, 2 não se converteram. E aí? Os filhos têm que ser crentes. Faltou 2. O que a gente faz? Então percebem, gente, que a discussão... Lembrem-se disso aqui, tá bom? Ó, ele tem que fazer um contraste com a cultura, tá certo? E eu estou olhando para o caráter do líder. Se os filhos dele não se converteram, a culpa é dele? Talvez. Talvez. Então tá vendo como é subjetivo? É difícil essa questão, dona Rosângela. É difícil. E o texto continua. Filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem, de uma vida libertina. Aqui, ó. Os filhos não podem ser acusados de viver com uma cultura, uma bagunça, né? E de insubmissão a quem? Aos pais. Talvez a Deus, né? As autoridades. A gente estudou aqui, né? Honra teu pai e tua mãe. Tem implicações. Os filhos não podem ser acusados de insubmissão. E tem que ser crente. Então, olha, tem que ser crente e bom crente. Uau! Mas espera aí. A gente está olhando para o caráter de quem? Do pai. Do pai. Tem implicações no investimento da mãe também. Então o pai investiu nos filhos, a mãe não investiu. Vai ter impacto na vida dos filhos? Vai. É difícil essa questão, dona Rosângela. É isso aí. É complexo. Mas, gente, o que a gente está fazendo aqui? Estamos escolhendo líderes cuja vida reflita o Evangelho. Então, em vez da gente entrar em cada uma dessas questões e ficar discutindo, minha preferência, sugestão básica, e sim, eu acho que vale a pena entrar nas questões, mas não vai dar tempo, acho que nem cabe aqui agora. Mas para simplificar, se isso está na lista de líderes, o que o líder tem que fazer e não pode deixar de fazer? Está no boletim também. O que o líder não pode deixar de fazer? Se ele é marido de uma só mulher, e a gente falou de responsabilidade, comprometimento, fidelidade, como ele age em relação aos filhos? Como ele age em relação aos filhos? Vai, vocês. Liderança sobre os filhos. Liderança como, Ricardo? Pastoreio. O que mais? Exemplo. Ele é o exemplo. O filho olha para o exemplo do pai. É isso aí. Ele é intencional em ser exemplo para os filhos. Autoridade também. É isso aí. Autoridade firme e graciosa. Mas firme. Não pode deixar de ter firmeza, né? Precisa ser firme.
Por quê? Porque na vida dele ele reflete o Evangelho. Homem e mulher se tornam um, crescer e multiplicai-vos, então geram outras imagens de Deus. Espalhar, você falou, né? Então eles espelham e eles espalham, eles se multiplicam por meio de filhos. E aí sim, eu sei, esse é o padrão, mas eu sei que tem exceções, né? Tem exceções, tem casais que não podem ter filhos, a gente vai ter que falar sobre a queda, consequências do pecado humano, enfim. Mas ele olha para os seus filhos, ele entende que são pecadores e ele faz o quê? O que ele faz com os seus filhos? O que ele faz como bons líderes do lar? Eles são exemplo e eles ensinam. Então, bons pais, aliás, né? O líder, Tito, o líder tem que ser como em casa? Amar sua esposa, investir, encorajar, confrontar nos seus pecados, servir a sua esposa, né? E os filhos, a mesma coisa. Ele está atento. Meu filho é um pecador, precisa de Jesus. E eu vou investir nele. O líder precisa ser assim. Isso tem que ser visível na vida dele. E aí, pela graça de Deus, os filhos podem ser salvos, né? Crentes, como o texto diz. Porque, gente, pensa o seguinte: o cara se propõe a ser líder, mas não exerce a liderança na sua casa, não ensina seus filhos, é uma bagunça, nenhum se converteu, todos zombam do pai, a vida deles... E aí, esse cara serve para ser líder? Não serve. Por quê? O que a gente falou no início? Ponta solta. Cara, mas seus filhos, eu não vejo nada na sua casa. Não tem. Como você vai ser líder? Aí, a sequência ajuda. Verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus. Como que você vai ser encarregado da obra de Deus na igreja, se a gente não vê nada na sua casa? Não tem. Então é um parâmetro de observação da conduta do pai, do marido. Ok? Beleza? Não é uma receita, né, Cássio? Não é uma receita. Obrigado. Pais fiéis podem ter filhos. Isso. Isso aí é um fato. Isso. No curso de criação de filhos, Cadê o microfone? essa é uma pergunta recorrente. Isso. No curso de criação de filhos, essa é uma pergunta assim, recorrente, né? Porque uma coisa que nós lembramos, né, é que pais fiéis podem ter filhos ímpios, zombadores do Evangelho. Isso é possível. Não é só possível, isso acontece, né? Então esse texto, ele não está negando, né, todo o ensino das Escrituras, né? Que a salvação é pela graça. O pastor Ita falou ontem lá no batismo, né? Precisa haver uma decisão individual, não é? Então não adianta, não é filho de peixe, né? Peixinho não é assim, não é? Então esse texto não está ensinando isso, né? E aí eu concordo em tudo que você já falou, né? É isso aí, está apontando uma direção, né? Aí só aproveitando, Tarcísio, rapidinho, eu escrevi assim aqui, o padrão do viver cristão, o padrão do líder cristão é o mesmo para todo cristão. Isso. Porque isso aqui né, ele fala de ser exemplo, implica em seguir, né? Então assim, esse texto aperta o líder, é claro, e aperta todo crente. Né? Chama a gente, né, para investir na família, para ter uma vida zelosa, né, familiar, homens e mulheres, né, zelosos, né, e dependendo da graça. Todos nós dependemos da graça, né? Sim. Essa é uma aplicação que eu tinha para o final e você já adiantou. A gente vai terminar, né? Não, está no final, né? Obrigado. Qual é a aplicação então? Tem homens aqui? Tem homens? Casados? Com filhos? Se essa é a estratégia de Deus para proclamar o Evangelho na nossa sociedade, você quer que o Evangelho seja promovido na nossa sociedade? Você quer que o nome de Deus, o nome de Jesus, seja pregado, ensinado, crido na nossa sociedade?
Essa é a estratégia de Deus. Nós somos a palavra de Deus para o mundo. Eu já li isso em algum lugar, né? O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê os crentes. Nós somos a palavra de Deus para o mundo. Sandro, estamos juntos. A gente quer que o Evangelho seja proclamado, né? Visto, crido. Então, como eu, líder, e eu, homem, não líder, deveria conduzir o meu lar? De acordo com os padrões da liderança. Eu fiquei pensando, pastor Acre, que coisa boa se Tito tivesse um problema assim, né? Mas Paulo, tem um monte assim. Quem que eu vou botar na liderança? Fiquei pensando nisso, né? Viajando assim na minha mente. Tem que ser marido de uma só mulher, fiel, dedicado, ama a esposa, investe nela, cuida dela. E os filhos? Ele investe, prega, corrige, ensina, é um bom exemplo para os filhos, tem tempo com os filhos. E aí? Paulo, tem um monte, quase todo mundo, né? É claro que não, né? Mas imagina se fosse, né? Quase todo mundo na igreja é assim, os homens. Rapaz, então fica à vontade, né? Escolhe aí. Vamos multiplicar o número de igrejas. Seria muito bom, né? Então eu fiquei pensando, pastor Acre, uma boa aplicação para nós, né? Em vez de olhar para essa lista como, a partir de então, eu vou olhar para os homens da minha igreja e ficar olhando, quais são os líderes que têm falhas para eu criticar? Ou o contrário, né? Quais homens aqui têm qualidades para eu estabelecer como líderes? Que tal se eu olhasse para essa lista e dissesse assim, eu quero ser um homem assim. Eu quero estar disponível. Eu quero estar não só disposto, mas disponível, revelando na minha vida as qualidades do líder, para ser um líder na minha igreja, para ser um líder na minha família, para que o Evangelho seja visto. Que tal, né? Que tal? E por último, eu fiquei pensando no papel da esposa, né? Diante disso tudo, tem esposas aqui, tem mulheres com filhos, casadas com filhos. Puxa, eu quero ser uma auxiliadora que promove, que facilita, é o auxílio, né? É o auxílio que facilita o meu marido a exibir essas qualidades. Que tal, hein? Para que o meu marido, quem sabe, se torne um líder. Eu quero ajudá-lo, né? Querido, essa sua atitude não está boa. Tem uma ponta solta. Vamos trabalhar isso, vamos mudar. Seria muito bom, né? Seria muito bom. Pensei nos jovens, investimento nos jovens, nas moças, né? Como elas escolhem um marido, né? Como uma menina vai escolher um marido, um namorado. Aqui, ó. Tito 1. Tá certo, gente? Essa é a estratégia de Deus para revelar o Evangelho nas nossas vidas e no nosso ensino, para confrontar a sociedade e restaurar as igrejas a um bom testemunho, né? Essa é a estratégia de Deus. Opa! Tá certo? Dúvidas? Comentários? Já deu, né? Seu pastor Valber. Cícero, por favor. Para mim, ser irrepreensível é Jó 1:1. É um exemplo de alguém irrepreensível. A questão de Samuel, né? A questão de Eli, que é mencionado. Então, é a questão do ideal e do real. Acho que não quero ser herege, mas é um ideal a ser perseguido. Sim. A palavra nos deu essa orientação. Sim. Sim. Só isso que eu queria falar. Sim. Desculpa. É não, um caminho a ser percorrido, né? Sozinho,
Não. Nós temos quantos homens aqui, né? A gente pode se ajudar, não é isso, seu Valber? Se ajudar, se encorajar. O Esdras queria fazer uma pergunta ou um comentário? Só complementando aqui, o irmão está falando, né? Provérbios 27, 17 diz, né? Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, né? Aí o papel do discipulado na igreja, né? Os homens, né? Encontrarem outros homens piedosos e um ir afiando o outro, as mulheres também, e assim a igreja vai se edificando. É isso aí. Então a gente está falando de comunidades cativantes. Precisam de famílias cativantes que revelam o Evangelho, né? E essas famílias precisam de homens cativantes que revelam o Evangelho na prática, né? E no ensino.